plataforma dessa. Mas nós vamos agora, para a honra e glória de Deus, cantar uma música, nós 5 juntos. Depois eles tocam e a gente prega, ok? Esse hino, ele tem como título Música Celeste. É uma música a qual a gente gosta muito. Será que eu posso usar esses outros 2 aqui? Posso? Muito bom. Nós somos de quadra. Todo mundo conhece aqui quadra, né? Levanta a mão aí bem alto aí, quem conhece quadra. Amém, irmãos. Percebo que ninguém sabe mesmo aonde fica. São poucos ali, né? O senhorzinho ali, a minha mãe, claro, né, mãe? E o querido ali, alguém? No meio ali, não? Cidade de Quadra tem mais ou menos cerca de 6 a 7 mil habitantes. Diferente de Atibaia. Vocês sabem quanto tem aqui? 2020, o censo deu o número de 144 mil habitantes. É um número interessante, né? Não é? 144.088 em 2020. Bom, nós moramos em um sítio. Irmão, você pode pôr já o meu slide ali? Aí a gente já mostra ali. Nós temos um ministério de família que se chama Restauradores de Brechas. E nós temos com muitas lutas. Somos um povo bem falho, nós 5. Nós 5 temos muitas lutas. Eu sei que vocês também têm, não é? Todos nós temos. Mas nós estamos tentando, irmãos, estamos nessa luta. E nós temos ali, para a honra e glória de Deus, vocês podem entrar no canal, tem alguns vídeos ali, entre lá, faça parte. Nós estamos tentando falar um pouco desse nosso Deus e dessa nova luz aí, ok? Hoje o tema é o grande conflito. Vamos então louvar o nome de Deus aqui. Que música celeste vem das vagas do mar, comove minha alma, qual santa canção. São as vozes de anjos soando no ar. A mim estão cantando celeste saudação. Do Jordão das lindas praias me detenho a orar e com fervente prece estendo a mão. Ó, envia os teus anjos, amável Jesus, e deixa-me cantar, sim, qual santa canção. Amém, irmãos? Esse hino ele tem tudo a ver com o nosso tema, mas eu também quero que os meus filhos toquem mais um hino. Todos esses hinos são preparatórios para que a nossa mente
nosso corpo esteja pronto para receber a mensagem desse sábado. Os meus filhos agora, eles vão, para a honra e glória de Deus, eles vão aqui, o hino 65, né? Vai ser o hino 65. É um hino solene. Nós temos esse gosto de músicas mais sacras mesmo. A gente coloca para os nossos filhos já, desde o berço, Cauãzinho, bebezinho, a gente colocava hinos sacros. E eles tocam há cerca de 2 anos só que eles tocam. E nós vemos que o pôr músicas clássicas, desde muito jovem aí, mamãe, papai, vovó, vai trabalhando na mente deles, deixando eles prontos para honrar o nome do Senhor. Ouça esse hino. Eu peço que você ore enquanto o hino passa aqui. Ore a Deus, ore pela sua vida, ore para que o Senhor fale contigo. Você não veio perder tempo aqui, querido. Você não veio ouvir um homem falho, um jovem como eu. Você veio ouvir o Senhor. Mas é necessário estar ligado com Ele. Senão, ok? Então peço que vocês orem. Ouçam esse hino, orem para a honra e glória de Deus. Querido Pai, querido Deus, nessa manhã mais uma vez, nós estamos rogando, implorando, suplicando que o Senhor esteja aqui com teu povo, Pai. Teu Espírito Santo venha nessa manhã nos perdoar, nos limpar, que nenhum pecado, Pai, nessa manhã possa separar o teu povo do Senhor. Nos perdoe e nos dê a tua bênção. Fala conosco, Pai. Fala com teu povo nessa manhã, nós te imploramos, te rogamos. Eu peço por mim, sou um jovem falho, necessitado do Senhor, sou nada, sou pó e menos que pó, mas não estou em meu nome aqui, Pai, não estamos em nosso nome, estamos em teu nome, é nesse nome poderoso do seu Filho na cruz do Calvário, é nesse sangue que nós te pedimos a tua bênção, em nome de Jesus,
Amém. Você tem a sua Bíblia aí? Quem trouxe a sua Bíblia? Pega aí a sua Bíblia. Exatamente. Essa é a forma como você vence. Abra ela no livro de Daniel, capítulo 10. Nós vamos ver juntos aqui. São 11 horas. Acho que até 11h50 a gente chega ao fim aqui, ok? Pode ser, irmãos? Então, vamos juntos, então. Daniel, capítulo 10. A partir do verso 1, oramos muitas vezes já e cremos pela fé que o Senhor está aqui. E Ele conduzirá esse culto. Daniel 10, verso 1. Essa palavra, quando eu li, queridos, que palavra do Senhor. Presta atenção aí, pega a sua Bíblia, não perca tempo. Daniel 10, verso 1, todos com as suas Bíblias aí. Olha o que diz o texto bíblico, o texto sagrado. Na minha versão diz: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia o quê? Grande conflito. Envolvia um grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Queridos, o servo de Deus, Daniel, em que contexto esse verso aqui está? O texto diz que foi no reinado de Ciro, rei da Pérsia. Queridos, Daniel foi um jovem fiel, que veio de Israel, cativo, preso, escravo, levado para a Babilônia. Ficou ali muitos anos. E um certo ano, Babilônia caiu, o seu reino perdeu, e dois reinos, eles entram juntos para dominar as terras daquela época, que foram os medos e os persas. Nesse ano aqui, Ciro, como rei da Pérsia, estava próximo o tempo que o Senhor Deus permitiria novamente que o povo dele, Israel, tivesse a chance de sair de Babilônia e voltar para Israel, para Jerusalém, para reconstruir os muros do povo, da casa, da terra do Senhor, e para reconstruir o templo. Era necessário essa restauração, não somente física do templo, mas espiritual do povo. Porque depois de 600 anos dessa fase aqui, viria o desejado de todas as nações, viria Jesus. Era necessário. Daniel, ele estudando a Bíblia, mais propriamente o livro de Jeremias, ele entendeu que os 70 anos que Deus havia dado de prazo para que o seu povo fosse liberto, esse tempo estava chegando ao fim. Daniel, ele entendeu o conflito que era ali visto. Por quê? Porque o povo de Deus só poderia sair se Ciro liberasse, se Ciro deixasse. Diante disso, Daniel, ele entendeu a visão, a profecia, e se pôs ali num grande conflito. Ele sabia que ele estava em um grande conflito. E nós vamos ver nessa manhã quais foram os passos que Daniel, servo de Deus, ele deu para ter êxito, vitória. Você sabia que você também está em um grande conflito? Você aí de casa,
olhe bem aqui. Você está em um grande conflito. Nós não vemos, mas hostes malignas, principados e potestades, anjos que caíram do céu, em milhares estão nessa terra, trabalhando para que você e eu nos afastemos do Senhor, nos afastemos da palavra de Deus. É uma obra satânica, maléfica. O texto mostra aqui, olha só, o verso 12, o anjo, Daniel ora, ele dá vários passos, nós vamos ver esses passos mais para frente hoje, mas depois de dar todos esses passos, o anjo é enviado do céu, e ele vem ali, o verso 11 diz, ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. O anjo veio falar, dar mensagens. Olha no verso 12, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Queridos, que poder teve a oração de Daniel para que o anjo fosse enviado do céu. Agora olha a luta que estava tendo ali, verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória. Queridos, era uma luta de anjos. Enquanto Satanás estava pressionando o rei da Pérsia para não liberar o povo de Deus, Gabriel, o anjo de Deus, estava impressionando o rei para que fizesse algo contrário. E a luta foi tão intensa que o próprio Miguel, o arcanjo Miguel, que pela Bíblia nós entendemos que é o próprio Cristo, também vem em auxílio nessa luta. A serva do Senhor, ela ainda diz aqui, vamos ver se ele passa aqui, né? Vamos lá. Sempre uma grande luta, ok? A serva do Senhor diz que um anjo maligno, um anjo forte do mal, estava impressionando o rei da Pérsia. É o próximo texto aqui. Isso. Vamos lá. Passa esse e o próximo agora. Ok. Olha só o que diz aqui o texto. Não. Volta. Eu acho que você vai ter que passar aí, jovem. Vou precisar da sua mãozinha. Isso. Volta lá para aquele slide lá. Mas, enfim, estava em uma luta grande ali. Vocês vão ver ali que o texto mostra que um anjo maligno estava trabalhando na mente do rei. Isso. Agora vamos ver se vai então. Passa. Mas isso aí, tá bom. Olha só o que diz o texto. Não, volta. Sempre que a gente prega esse tipo de coisa é uma grande luta, irmãos. Orem aí, ok? Diz aqui o texto. Os agentes celestiais necessitam lutar contra obstáculos antes de, ao devido tempo, poderem cumprir o propósito de Deus. Agora, olha aqui o texto. O rei da Pérsia estava sob o domínio do mais poderoso dentre os anjos maus. Recusava-se, conforme fizera Faraó, a obedecer a palavra do Senhor. Gabriel declarou que Satanás se lhe havia oposto durante 21 dias em suas acusações contra os judeus. Pensa a batalha espiritual de anjos. E a nossa vida é a mesma coisa. E não tenha medo de estudar sobre esse tema. Uma certa vez, um amigo meu falou assim: não, Léo, eu não gosto que subam no púlpito e fiquem falando de anjo mau. A gente tem que falar só de Cristo.
Será que há base bíblica para isso? Não. Não há base bíblica para pensar que somente temos que falar de Cristo. A própria Bíblia fala de Lúcifer. A própria luz do Senhor revela. Olha só o que diz Paulo: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos seus ardis. O que é ardis? É artimanha. É emboscada, é plano maligno. Queridos, quando um time vai jogar contra outro time, além dele estudar as próprias estratégias, eles também estudam as estratégias do inimigo. Eles assistem jogos do adversário para entender como ele age, para já estar prontos. Ellen White, ela ainda diz: é importante e essencial. É importante e essencial que todos os seguidores de Cristo compreendam as artimanhas de quem? De quem, irmãos? De Satanás. Tem que entender. Não tem jeito. É claro que não vamos ficar só falando dele. Tem que falar de Cristo. Mas é necessário sim ter esse equilíbrio. Diante disso, existe um tema que nós estamos deixando pronto. Não é hoje que nós vamos falar disso, mas é sobre essa obra dos anjos. Eu trouxe aqui alguns tópicos para nós entendermos que o conflito que Daniel estava tendo na Pérsia não difere em nada do conflito que você e eu estamos travando dia após dia. Ellen White, ela diz que os anjos bons, os anjos do céu, eles trazem a alegria e paz. Eles também trazem saúde aos obedientes. Esse texto foi incrível. O Testemunho, volume 2, página 604, diz que quem de forma conscienciosa guarda o sábado de todas as suas forças, com os seus filhos, da melhor forma que pode, diz que os anjos do céu vêm para esse lar e os abençoam com saúde. Será que nessa época é necessário saúde? Obediência. Os anjos trazem saúde. Está em consonância com Provérbios capítulo 4, do verso 20 para frente, onde diz: filho meu, retenha as minhas palavras, porque elas lhe serão por saúde. Saúde. Os anjos também, queridos de Deus, trazem união. Eles nos desviam das fofocas, das desconfianças, dos ciúmes, da inveja. Isso traz coisas maléficas para a sua casa, para o povo de Deus. Os anjos de Deus, eles lutam contra isso. Mas e os anjos maus? Queridos, Ellen White tem declarações fortíssimas sobre os anjos maus. E um deles, ou vários deles, é quando ela fala do demônio da intemperança. Esse é forte. Ela, uma certa vez, manda uma carta a uma clínica nossa, e ela fala assim, mais ou menos assim: queridos, ela diz, queridos, cuidado, tenham calma e paciência quando lidarem com os pacientes intemperantes, pois vocês sabem que eles estão de um certo modo sob um poder de um demônio. Ela diz isso. O próprio livro de Gálatas, capítulo 5, deixa claro que a glutonaria é uma obra da carne. Então, é difícil estarmos com Deus cometendo uma obra da carne. Que mais? Demônio da contenda, ela também cita Lara de Adventista, página 106. Ela diz que se obedecermos à lei de Deus no nosso lar, o demônio da contenda, da briga, fica para fora. Cuidado, começar aquela briga no lar, ore a Deus, peça ao Senhor misericórdia. Que mais? Demônio da falsa alegria. Quem aqui já tinha ouvido falar disso? Falsa alegria. O que é isso, Léo? A Bíblia mostra, por exemplo, os soldados zombando, tirando sarro de Cristo.
mostram 42 jovens chamando Eliseu de careca, de calvo, e sendo despedaçados por 2 ursas. E outros relatos bíblicos. Efésios capítulo 5, estude com calma. O Paulo, ele diz que nós entristecemos o Espírito Santo com chocarrice. Léo, chocarrice, que termo difícil, né? Vai no dicionário, chocarrice quer dizer zombaria, tiração de sarro. É essa falsa alegria que ele traz. Esse texto aí, Conselhos aos Pais, página 339. Ellen White está falando com jovens, e ela fala: jovens, cuidado com as reuniões sociais. Vocês estão com ruidosa alegria, barulho, grito, e Satanás está sendo o convidado de honra dessas festas, ela fala. Já pensou? Acabou de fazer um sábado, um culto ao Senhor o dia inteiro, vai para casa ali de não sei o que, aquela gritaria, aquela tiração de sarro, mas nós somos adventistas. Cuidado, queridos. Você não sabe, mas como Daniel, você está em um grande conflito. As suas escolhas, o que você pensa e fala, influencia na presença de qual anjo você quer na sua vida. E também tem o demônio da moda. Sim, queridos, o da moda. Satanás também, ele é estilista, ele é costureiro. É necessário purificar o armário. Quanto mais, eu sei que está preto aqui. Ah, não, aqui não. Ok. Pulou? Vamos com calma. Volta um aí, jovem, por favor. Ok, eu sei que está ali preto. É um erro do slide, mas eu tenho eles aqui. Vamos na nossa luta mesmo. O texto diz assim, ó: quanto mais nos aproximarmos das cenas finais da história terrestre, tanto mais acentuada, ainda bem que eu sei de cor essa frase, porque eu não estou lendo nada, mais acentuada será a obra de Satanás. Toda espécie de engano tomará a iniciativa para desviar o quê? A mente. O grande conflito que começou no céu, veio para a terra e é travado na sua e na minha mente. É aí que Satanás trabalha. Ele quer te desviar. Desviando o foco, ele ganha tudo, ele consegue tudo. Que mais? Aqui diz assim, ó. Passa aí, por favor. Vamos juntos, queridos, não percam o foco. É sempre uma grande luta falar sobre isso. Passa, isso, mais um e mais um. Vamos juntos nessa. Não temos pressa, é um sábado, ok? O texto fala assim, ó: todos quantos professam o nome de Cristo necessitam vigiar e o quê? Orar. Guardar o quê, irmãos? Entradas do coração. Pois Satanás está em atividade para corromper e destruir, uma vez que lhe seja dada a mínima o quê? O que são as entradas da alma? Vocês sabem? Os sentidos. Aquilo que eu assisto, cheiro, como, ouço e toco. São as entradas da alma. Satanás, ele não pode, de uma forma direta, invadir a sua mente. Ele não pode. Ele nem consegue ler a sua mente. O único que lê a mente é o Senhor. Ele também não consegue, de uma forma direta, afetar a sua parte espiritual. Então, se ele não consegue na parte espiritual, nem na mente, ele vai para o físico. Ele usa o que eu olho, o que eu toco, o que eu como, o que eu ouço, algo físico que entra na mente e afeta o espiritual. É nessa obra que ele trabalha. Querem ver? Daniel,
Chega em Babilônia, primeira tentação física, comer da mesa do rei. Mas ele não come. Depois, tentação mental. O rei vem querer dar glória ao servo de Deus. Nossa, como você é sábio. Tentando ele a presunção. Ele fala, não, quem sabe é Deus. Depois, Daniel 3, a adoração espiritual, a estátua de ouro. Com Cristo a mesma coisa. Satanás tenta no físico. Faça com que essas pedras virem pães. Tentação física. Depois mental. Olha, pula aqui, porque os seus anjos, querendo tentar a Cristo a presunção. Depois a espiritual. Prostre-se e me adore. É nessa sequência que Satanás trabalha. Então ele age na área física, nas entradas da alma, para entrar na sua mente e afetar seu relacionamento com Deus. E é aí que um simples e pequenino celular pode ser uma arma letal. Uma certa vez, Cristo disse: não tenham medo aquele que mata o seu corpo. Tenham medo de quem pode fazer perecer o quê? A sua vida espiritual. Hoje em dia, falando de forma bem fria, se um filho de Deus morre aí, fisicamente morre, o carro passa, alguma coisa, ele morre. Se ele está em Cristo, amém, ressuscitará naquele dia, viverá para todo sempre. Mas se o seu filhinho, se a sua filhinha, se o seu jovem, se você está vendo coisas impuras aqui, o seu caráter está sendo moldado e preparado não para o céu. Entenderam? É por isso que Cristo fala: tenham mais medo da morte espiritual do que da morte física. A morte física vai ter jeito. A morte espiritual não tem o que ser feito. O que você tem visto, querido filho e filha do Senhor, no seu celular, na sua tela, o que os seus filhos têm visto? Ah, Léo, meu filho só vê coisinhas simples. Cuidado! 2 Coríntios 11 diz que Satanás se faz de anjo de luz. Ele vem em forma de um jogo, de um desenho, de um filme. E ele vai introduzindo princípios ali. Não se enganem, até desenhos bíblicos. Existem princípios ali maus. Veja com calma. Seja criterioso. Olha bem e fala: mas calma aí. Os meus filhos, muito jovens, a gente colocou muito, mas hoje a gente não põe mais. Pois o Espírito foi deixando as escamas caírem. Entenderam? Vamos ver se passa aqui. Ok, temos uma obra a fazer a fim de resistirmos à tentação, aqueles que não querem ser presas de Satanás. Devem bem guardar as entradas da alma, evitar ler, ouvir e ver aquilo que sugira pensamentos impuros. A mente não deve ser deixada o quê? Divagar. Mente vazia é oficina do quê? Mas ele está ali vendo qualquer coisa. Jovenzinho trancado no quarto, com o celular. Esperto, mamãe, papai, acorda. Acorda, irmãos. Satanás às vezes está debaixo do nosso próprio nariz, trabalhando, e ele não está nem aí. Pode trazer pro culto de sábado, de quarta. Ele pega os nossos filhos lá em casa, os nossos jovens, lá nas telas. Ele invade. Tem que ser, não pode deixar a mente devagar. Uma das podridões maiores que era de Sodoma era a ociosidade. Isso está em Ezequiel 16, verso 49. Ali Deus fala que Sodoma tinha abundância de ociosidade. Jovens sem fazer nada. Não lava uma louça, não passa um pano, não tem um matinho para carpir. Fica ali
E a gente achando que está tudo bem. Olá, está tudo bem. Tudo bem mesmo? O que passa aqui dentro? Seguir aí, vamos lá. Devem os pais esforçar-se. Tomara que não suma. Isso, ótimo. Não, para frente. Ok. Mais um, aí. Aí, não. Vocês estão aí? Passando? Está aqui, passando aqui, né? Ok. Se você voltar, some a tela. Pronto, aí, fica aí, por favor. Ok. Devem os pais esforçar-se, papais, acorda aí, papai, mamãe. Esforçar-se, vovô, vovó, por conservar fora do lar toda influência que não seja produtora do bem. Nesse sentido, alguns pais muito têm a aprender. Aos que se sentem livres para ler contos e novelas, desejo dizer: estais a lançar uma semente cuja ceifa não desejareis armazenar. Em tal leitura não há força espiritual a ser adquirida. Diz que ela destrói o amor à verdade. Mediante tais revistas de contos e novelas, Satanás está operando com o fim de encher com pensamentos irreais e fúteis. Pensamentos irreais e fúteis a mente dos que deviam estar diligentemente a estudar a palavra. Percebe? É o que mais nós temos. Pensamentos irreais, coisa que não é. E fúteis, coisa boba. Coisa dele. Satanás tem empregado também os métodos mais engenhosos para entretecer seus planos e princípios nos sistemas de educação, obtendo assim forte domínio da mente de crianças e jovens. Ele está nos sistemas de educação, trabalhando, e você acha que está tudo bem. Vai lá, filhinho, e volta, não pergunta como é que foi a escola e nada, e deixa ele lá. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Você está preparando o seu filho para onde? Satanás trabalha porque ele sabe que lá é bom. Ele sabe que lá o bicho pega ali. As coisas dão certo. São 5 horas que o seu filho fica ali. E ele, trabalhando. Ellen White, ela mandou uma vez uma certa carta a uma escola adventista da época dela, 150 anos. E ela disse que Satanás estava rondando as escolas, estava entrando com princípios. Isso há 150 anos. Imagine hoje como é que está. Escola adventista. É muito sério isso. E o último engano de Satanás, queridos, esse para mim é o mais sério. Será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Claro, não havendo profecia, o povo se corrompe, diz a Bíblia. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente no verdadeiro testemunho. Será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. A operação de Satanás será perturbar a fé da igreja neles. E por que ele faz isto? Por esta razão, Satanás não pode achar caminho tão fácil para introduzir os seus enganos e prender as almas em suas mentiras, e as advertências e repreensões e conselhos do Espírito de Deus forem atendidos. Satanás trabalha para que a igreja do Senhor rejeite os testemunhos, não coloque em prática. E ele fica tranquilo, feliz, porque ele sabe que se o seu lar não vive os princípios que está ali escrito, vai ser muito facinho para ele entrar e te enganar. Vai ser muito fácil. Mas por que, Léo? Porque a Bíblia inteira fala de um povo que rejeitou o ministério dos profetas. A Bíblia toda só fala disso.
todas as fases. O povo rejeitava e se dava mal. Temos uma profeta hoje. Não viva fisicamente, mas viva pelos livros. As suas palavras vivem até hoje. Eu, 22/12, agora, eu fiz 14 anos de batismo. Desse povo aqui, o povo de Deus. E eu entrei conhecendo a Bíblia, aquela moça bela, né? Minha esposa me deu uma Bíblia e eu comecei a ler. Um jovem do mundo, comecei a ler. E fui entrando para esse povo. E fui conhecendo os livros de Ellen White. Conhecendo. E fui querendo colocar em prática tudo. Não coma, não faça. Mas eu não conseguia entender com 20 anos. Por que tem tanta coisa que Deus pede que a gente não faz? Saiba, meu querido, em nome de Jesus, eu digo isso para todos aqui e para você. É obra satânica dele. Fazer com que você não viva, não leia, não busque os princípios dados pelo Senhor. É uma obra dele. E ele age assim. Precisamos, queridos, despertar. É hora de acordar. Mas diz o texto que nem todos seriam enganados por Satanás. Haveria um remanescente, amém? Diz o texto que haveria um remanescente. E as escrituras chamam esse remanescente daquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o quê? O testemunho de Jesus. Eles têm o testemunho. Eles não só sabem ou conhecem, eles têm, eles vivem, eles buscam, eles põem em prática. São esses que estão sendo prontos. Esses. O resto não. Não. Queridos, como é que você quer seguir com Deus se não ouve a Deus? Andarão 2 juntos? Se não tiverem o quê? Acordo. Amós 3:3. Não tem como. Um outro ponto da vida desse servo. Além dele entender o conflito, ele entendeu também a palavra da profecia. Não vou ler por falta de tempo, mas Daniel 9:2, Daniel estava estudando as profecias de Jeremias. Estudando o que iria acontecer no tempo do fim. E o termo, interessante o termo usado ali na língua bíblica, para entender, é o termo bin, ou bin. E tem um verso que usa também esse mesmo termo, que é o verso de Deuteronômio 32, aqui diz que o meu povo é uma gente falta de conselhos, nele não há entendimento. Tomara, Deus fala, tomara que eles fossem sábios, e então entenderiam, é o mesmo termo ali, Daniel, né? Então entenderiam isso e atentariam para o seu fim. Interessante que Daniel entendeu a profecia, o que iria acontecer depois do tempo dele. Você e eu estamos estudando as profecias, entendendo o que vai acontecer depois de nós, depois desse dia. Eu trouxe aqui uma linha rápida, uma linha escatológica. Léo, o que é isso? Escatologia é o estudo dos últimos eventos. Nós precisamos ter isso em mente. Quando o nosso povo nasce ali, 1844, ele nasce entendendo que a vinda de Cristo estava próxima. Não sei se você consegue ver aí. Esse PowerPoint vai me dar uma grande luta, mas estamos juntos nessa, né? Amém. Olha só aqui, ó. Segunda vinda dele. Só que nesse meio termo, queridos, nós temos eventos proféticos.
Um deles é o falso reavivamento. Está escrito, 1 Timóteo 4:1, que os espíritos enganadores viriam com doutrinas falsas, tanto lá fora quanto aqui dentro. Ellen White, ela fala que se ouviria tudo que é estranho, se ouviria tambores, música, dança, diz que os sentidos racionais ficariam confundidos e eles chamariam isso de operação do Espírito Santo. Apocalipse 13:13 diz que a besta ali faz descer fogo do céu. Esse fogo é uma contrafação do fogo do Espírito. Já está ocorrendo. E nós temos ali, né, junto disso, o reavivamento e reforma. Nós vamos falar mais dele. Mas é a hora que o povo vai despertar, vai começar a ler Bíblia, deixar o celular, deixar séries, novelas, vai começar a orar, buscar o Senhor. E Deus vai responder. Sabe como? Olha lá, com a chuva serôdia. Elias orou 7 vezes até a chuva vir. Diz as meditações matinais de Ellen White. No dia 21 de março, desculpa. 21 de março. Lá ela diz que se Elias tivesse parado na 6ª vez, a chuva não desceria. Foi na insistência. E disse que cada vez que o jovem ia ao monte e ele falava, não tem nuvem, diz que Elias examinava a sua vida para ver se tinha alguma coisa nele que estava errado. E aí ele falava, Senhor, manda chuva. E o jovem ia ver. E diz que quando chegou a 7ª vez, Elias já estava destruído. Ele falou, Senhor, eu não sou nada. E diz o texto que quando Elias entendeu que ele era nada e que Deus era tudo, a nuvenzinha veio. Nós estamos esperando a chuva serôdia, mas ela não virá enquanto você achar que tem algo para dar para Deus. Ela não virá enquanto você tiver um pecado acariciado, não virá. Ela virá como resposta ao fogo. Primeiro desceu o fogo, depois a chuva. O fogo é purificação, depois vem o amadurecimento do grão. E aí nós vemos que vamos dar o quê? O alto clamor. Ela diz, jovens com o rosto resplandecendo a glória de Deus, de santa consagração, vão sair pelas ruas, proclamando as 3 mensagens angélicas. Eu queria falar muito disso, mas não tem tempo, irmãos. Aí vem o quê? O decreto dominical. Queridos, grave bem. O decreto vai vir em resposta ao alto clamor. O povo de Deus vai imbuído do Espírito Santo, vai lá e vai começar a fazer uma grande obra, e falando sobre o sábado, e aí as hostes do mal vão se arregimentar para falar do outro dia, que não é o sábado. Entenderam? Uma coisa vem após a outra, exatamente. Que mais? Nós temos também o fechamento da porta da graça. Apocalipse 15:8. Diz que o santuário se encheu da glória de Deus e ninguém podia entrar. É quando a arca se fecha. Aqui não haverá mais tempo. Temos após isso o decreto de morte e as 7 pragas. Temos também nesse meio tempo, desde o tempo da serva do Senhor até o fechar da porta da graça, temos a sacudidura. Deus vai sacudir o povo. Amós 9:9 diz isso. Deus vai sacudir. Vai ver se você está firme ou não. Viu, jovenzinho? Você que já sabe aí, jovenzinha. Não brinca não. Não brinquem não. Fique esperto. Deus vai sacudir. E após o fechamento da porta da graça virá o tempo de angústia. Daniel 12:1, qual nunca houve. E nesse tempo nós seremos provados. Você está pronto para esse tempo? Você está tendo a inteligência e o entendimento da visão como o Daniel teve? Nesse meio tempo também, nós temos 2 fatos distintos. Um deles é a fuga para os lugares retirados. Essa fuga vem após o decreto. Mas antes disso, uma grande massa, movida pelo Espírito Santo, se mudará para o campo. Não será uma fuga.
será uma mudança planejada, calculada, pensada. Não para fugir de algo físico, mas de algo espiritual. Vai ser uma preparação de um povo para o campo. Como Moisés ficou 40 anos no deserto, se preparando para liderar o povo. E nós temos então também, nesse meio tempo, o selamento do povo de Deus. E a ênfase aqui hoje, para todos esses fatos, é o reavivamento e reforma. Esse é o ponto. Daniel teve essas duas coisas em sua vida. Reavivamento veio de uma certa forma com uma maior necessidade dele, e é a nossa também. Um reavivamento e reforma das verdades é a maior e mais urgente necessidade. Pare a sua vida toda e foque nisso. E depois você volta com as outras coisas. Se você está ali no corre-corre e está sem buscar um reavivamento, você está com o foco errado. Diz que é a maior necessidade nossa. Maior, não tem outra. Precisa haver um reavivamento e uma reforma. E ela fala, reavivamento significa renovação da vida espiritual e reforma. Uma reorganização de mudanças, ideias e hábitos. É necessário ter uma coisa junto com a outra. Daniel teve isso. Ele teve uma vida ali de oração. Esse servo de Deus orava mesmo. Ele não perdia tempo. A todo momento, ele estava pedindo a Deus. E 3 vezes ao dia ele parava tudo. E ia ter um papo, uma conversa sagrada. Vocês sabiam que as trevas do maligno envolvem aqueles que negligenciam a oração? Ah, Léo, mas eu sou adventista há anos. Eu sei um monte de coisa. Que bom. Mas o seu conhecimento intelectual não te liga a Deus. Te dá suporte. Te dá uma base. Mas não te liga a Deus. É o conhecimento experimental. É uma fruta que você tem que ir lá comer. Tem que comer essa fruta. Você fica, que boa, gostosa essa fruta, né? E você não sabe o gosto dela. Leiam o livro Heróis da Fé, de Bunyan. Ele conta sobre 20 homens de Deus. 20 homens que fizeram a diferença nesse mundo. Dentre eles, Martinho Lutero, Charles Spurgeon, John Wesley. E todas as vidas foram marcadas, marteladas, intensamente influenciadas pela oração. Eram homens que oravam, que suplicavam, que clamavam 1, 2, 3 horas, até que o Senhor desse a bênção. Você sabe o que é lutar em oração? Esse servo aqui vivia isso, né? Ali diz também que é a chave nas nossas mãos para abrir os depósitos do céu. Ah, eu quero tanto uma casa, um sítio, eu quero um carro, eu quero um serviço, eu quero que meu filho, que minha filha. Vai orar. Vai pedir ao dono de tudo. É a chave, a oração, caminho a Cristo, página 94. É a chave para abrir os depósitos do céu. Se não quisermos cometer pecado, temos de evitar o seu próprio princípio. Cada emoção e desejo deve ser mantido em sujeição à razão e à consciência. Todo pensamento pecaminoso deve ser instantaneamente repelido para a câmara de oração, seguidores de Cristo. E é o que eu digo hoje, igreja, para a câmara de oração. Orem, orem, orem como se dependesse a sua vida física disso. Como se o seu filho estivesse à beira da morte. Uma vez, falando com um jovem amigo meu, e eu disse isso para ele. Eu falei, olha, você sabe o que é isso? Porque eu ainda não sei. E ele disse, a única vez que eu orei dessa forma foi quando a minha filhinha estava à beira da morte. E eu vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos à beira da morte. De uma morte pior que a da filhinha
desse jovem. Você precisa clamar, orar. Daniel tinha essa vida. Mas não só isso. Daniel também, entendendo o grande conflito. Daniel 10. Se você quiser ler aí, Daniel 10. O final do verso 1 fala: envolvia grande conflito. Ele entendeu. Verso 2. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Verso 3. Presta atenção, verso 3, chave. Falamos de reavivamento, oração agora de reforma. Manjar desejável, o quê? Não comi. Não comi. Manjar desejável, não comi. Eita, homem de Deus, não comi. Nem carne e nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum. Até que passaram as 3 semanas inteiras. Não comeu. Por quê? Ele entendeu que aquilo que ele ia comer influenciaria em sua busca ao Senhor. Ele entendeu. O texto fala, ele entendeu. Então ele não comeu manjar, eram os doces, eram os belos pratos. Ele falou, não, esses dias aqui eu vou comer só comida simples. Carne também, carne não. A carne não foi dada lá no Éden. A carne foi permitida em Gênesis 9 por uma necessidade, mas não era para ser uma regra. E hoje em dia está pior ainda. Está muito pior. Hormônios, doenças. Romanos diz que a natureza geme de aflição. Eles estão gemendo de dor. Doenças. Moramos em um sítio, estamos em um sítio há quase 3 anos. Estamos no 2º sítio. Mas no outro sítio nós vimos as vacas. E nós vimos doenças nelas. Daniel, ele não comeu. Não, ele falou, não, eu não posso comer isso aqui. Porque se eu comer isso aqui, vai afetar minha vida com Deus. Vai afetar minha vida de oração. Eu não vou comer, não vou comer. Manjar, não. Manjar não. Carne, não. Vinho, também não. E nem óleo. Como assim? Óleo. Eles tinham o costume, a cultura de se ungir com óleo, era um prazer dele. Não era mal. Mas nesse tempo do grande conflito, ele entendeu que ele ia perder tempo buscando um prazer dele. Ele deixou o prazer dele e focou na oração. Perceba que esse jejum dele não foi um jejum completo de não usar nada. Ele comia, mas ele selecionava. Será que é tempo, povo de Deus, do Léo aqui, da sua casa, selecionar melhor aquilo que come? Será que é? Sim, eu creio que já passou ainda. Diz que a condescendência com o apetite. Vamos ver se ele volta. Tudo bem. Aí, fica aí. Ok. Diz que a condescendência com o apetite teria implicado no sacrifício do vigor físico, clareza do intelecto e poder espiritual de Daniel. Ele não comeu. Ele falou, essa mesa do rei eu não como. Eu não chego perto dela, porque eu sei que isso vai afetar o meu corpo, a minha mente e a minha vida espiritual. Eu não como. E se Daniel vivesse no tempo de hoje, diz o texto que os cristãos, não aqui, claro, de outros, né? Não aqui, mas de outros grupos, diz que eles iam denunciar Daniel como demasiado minucioso, julgando-o estreito e fanático.
Então, se Daniel sentasse aqui hoje e você conhecesse o que ele não come, você ia ficar assim, esse rapaz aí é muito fanático. Não precisa de tudo isso. Não come aquilo e não... É muita frescura. Mas o céu o tinha como homem o quê? Muito amado. O céu olhava para ele e falava, homem muito amado. Mas se vivesse no tempo de hoje, ia ser um fanático, um estranho, minucioso. Esse grupo, ela diz que consideram de mínima consequência a questão de comer ou beber. Mas os que assim, eles pensam, verificarão no dia do juízo, que viraram as costas a expressas exigências de Deus, tendo colocado sua própria opinião como norma do que é direito ou daquilo que não é. Descobrirão que o que lhes parecia sem importância não era assim considerado por Deus. Perceba que no juízo muitos vão cair a ficha. Eu falei que aquilo era frescura, eu falei que aquilo era fanatismo, mas eu estou percebendo aqui que não é. O assunto da reforma de saúde tem sido apresentado nas igrejas. A luz, porém, não tem sido recebida de coração. Se as igrejas esperam ter poder, se as igrejas esperam ter o quê? Poder. Terão de pôr em prática a verdade que Deus lhe deu. Você está aqui fazendo o quê? Tu está fazendo o quê aqui? Eu quero o poder de Deus. Eu não quero perder o meu tempo. Se eu vim aqui para ser morno, eu vou ficar no mundão lá. Uso o que o mundo dá e me perco lá. Se eu estou aqui, eu tenho que ser todo de Cristo, inclusive a minha boca. Senão, o meu corpo, a minha mente, não vai estar pronta para ouvir a Deus. Ela ainda diz assim, eu vi que nosso Pai, vamos ler aqui, a luta é grande, mas a vitória é certa. Vi que nosso Pai, cadê o texto aqui, Senhor? Amém. Vocês estão espertos, hein, irmãos? Gostei disso. Vi que nosso Pai Celestial otorgou-nos grande bênção na reforma de saúde, para que possamos obedecer aos reclamos que Ele estabeleceu. O quê? O texto está falando que Deus nos deu a reforma de saúde como um degrau para limparmos o nosso corpo e ouvirmos a Deus, recebemos a graça de Cristo e recebemos poder para obedecer. E então o contrário também é verídico. Quem não reforma a sua saúde, é impossível obedecer a Deus de uma forma completa. É a forma que Deus deu para apresentar um povo sem mácula. Queridos, a reforma de saúde não é um fim em si. Agora que eu como tudo certinho, não. Ela é um meio. Ela não é um fim, ela é um meio. Não adianta também, estou comendo tudo certinho. Não lê Bíblia, não ora, nada. Você vai ser um vegetariano estrito perdido, destinado ao fogo. É um meio só, é um meio. E não é quesito para você ficar julgando o outro não, viu? É para você se julgar. Você não sabe a luta que o outro tem. Você não sabe, só ele sabe. O tempo de fé que ele tem, as lutas que ele tem, é dele. Julgue a si mesmo. Esse sermão é para mim. Eu preciso mudar. Não tem como ficar parado, não é? Aqui diz aqui, precisamos ser integrais reformadores para ser semelhantes a Cristo. Não adianta ser só reformador. Tem que ser integral. Poucos há, entretanto, que são suficientemente despertos para compreender quanto de seus hábitos dietéticos tem a ver com a sua saúde. Seu caráter, sua utilidade, seu destino o quê? Destino eterno. Os seus hábitos dietéticos têm a ver com o seu destino eterno. Léo, mas não é... Como é que o pessoal fala? Não é ponto de salvação. Não é ponto de salvação. Me mostra um texto na Bíblia, e de Ellen White, sobre esse negócio aí de ponto de salvação. Me mostra. Mostra esse texto aí.
Queridos, a salvação que Deus efetua em nós é holística, é completa. Deus salva todas as áreas. E qualquer uma delas pode interferir na sua busca com Cristo. O que Adão e Eva fizeram para se afastar de Deus? Respondam. Comeram. Esaú rejeitou a primogenitura espiritual. Por quê? Comeu. Entenderam, queridos? É muito sério. Pare de brincar com essa verdade. Pare de rejeitar. Se converta. Urgente, para hoje. Para hoje. Necessário. Hoje. O texto ainda segue aqui, ó. Os que transgridem a lei. Vamos ao texto aqui. Os que transgridem as leis de Deus existentes no seu próprio organismo não serão menos vagarosos em violar a lei do Sinai. Salmo 78. Faz tempo que eu não falo esse verso. Salmo 78, verso 18. O salmista conta a história de Israel. E lá no verso de 18, ele fala assim: Israel tentou a Deus pedindo alimento que lhe fosse do gosto. E o texto mostra que eles pecaram contra o Senhor, porque rejeitaram o maná. E o maná, queridos, é símbolo de Cristo, viu? Rejeitar a reforma de saúde é rejeitar o testemunho do próprio Cristo. Cuidado, cuidado. Vamos para o fim já. Estamos caminhando para o fim. 5 para meio-dia. Ok. E a última parte. A última parte. Tem esse e mais um só. E a gente chega ao fim. Isso para mim tem sido uma das maiores verdades na minha vida. Parece tão simples, mas é tudo. Todo o resto, ele tem que estar baseado nesse tópico. Daniel não confiou em si mesmo, mas na justiça do Senhor. Esse eu faço questão de ler os versos. Daniel 9, quando ele ora. Daniel 9, quando ele ora, verso 4 a 8. Olha só como que ele ora. Daniel 9. Eu vou esperar você abrir a sua Bíblia, porque agora é a parte que eu, particularmente na minha vida, eu entendo que isso é o mais importante para eu conseguir as outras coisas, tá bom? Daniel 9, ele faz a famosa, prece dele, ele ora. É muito lindo como ele ora. E olha como ele ora aqui do verso 4 ao 8. Daniel 9, 4 a 8. Aqui diz assim, ó. Orei ao Senhor meu Deus. Eu confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado. Queridos, me mostra aí no livro dele um pecado desse servo aqui. Quem achar um dele, eu dou todos esses brindes aqui para vocês. Depois eu compro outros. Não tem. Léo, você está falando que ele nunca errou? Claro, errou. Romanos 3 diz que todos pecaram. Mas interessantemente, a Bíblia, o livro não mostra nenhuma falha. Era um homem que sim, era um pecador como nós, mas havia tido intimamente um relacionamento com Deus a ponto de estar limpo. Mas ele orou como aqui? Temos pecado. Ele se incluiu, porque ele não comparava a vida dele com a vida do vizinho. Ele comparava a vida dele com a vida de Jesus, a vida de Deus. É como você pegar 2 panos sujos. Você põe um pano aqui, o outro aqui. Aqui tem mancha. Mas esse não tem a mancha que esse tem. Olha, mas você vai comparando 2 panos sujos. Não adianta nada. Mas eu tenho essa mancha, mas essa não tenho. Olha, ele tem.
pegue um pano limpinho, novinho, e coloque do lado do seu pano sujo. Aí você verá o quanto Jesus é limpo e quanto você é sujo. Daniel constantemente fazia isso, contemplava Cristo. E ele falou, nós temos pecado, verso 5. Temos cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e não demos ouvidos aos teus servos, aos profetas. Ele estava admitindo que o povo rejeitou o espírito de profecia do tempo dele. A ti, Senhor, verso 7, pertence a justiça, mas nós o corar da vergonha. Vá lá, pule lá para o verso 16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, do teu santo monte, por causa dos nossos pecados, dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo vergonha. Verso 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração e a súplica, e faça resplandecer o seu rosto. Verso 18. Inclina, ó Deus, os ouvidos, abre os olhos e olha para a nossa devoção. Agora presta atenção na última frase aqui, ó. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados, confiantes em nossas justiças, mas em tuas muitas o quê? Misericórdias. Queridos, Cristo, ele veio um dia nessa terra aqui, e ele viveu uma vida perfeita, justa, completa. Nessa manhã, o Senhor, diante de tudo aquilo que você viu, ouviu, é impossível você achar que está limpo, achar que está puro e pronto para o céu. É impossível o Léo achar que está tudo bem. É necessário nós reconhecermos, como Daniel, que estamos perdidos. E a única forma é não confiar, não nos fiarmos na nossa justiça, mas nas muitas misericórdias dele. Vocês se lembram, e eu encerro esse sermão com essa historinha da Bíblia. Vocês se lembram quando Saul, ele estava possuído de demônios? Quem que ele chamava? Vocês se lembram? Parabéns, Davi. Davi, ele vinha com uma harpa. Ele vinha com uma harpa. E ele tocava. Tocava o quê? As experiências dele. Davi tocava as músicas que ele compunha. A vida de Davi estava sendo ali transliterada, traduzida para a música. Saul, então, perdido, corrupto, ele estava recebendo a influência da vida de Davi através da música. E diz o texto de 1 Samuel 16 que os espíritos maus eram subjugados. Queridos, Davi é símbolo de Jesus. Jesus vem com a harpa dele. Música na Bíblia é símbolo de experiência. Apocalipse 14:12 diz que os 144.000, eles entoavam um novo cântico, com uma voz de arpistas. Apocalipse 15:2 também diz que os vencedores da besta cantavam o cântico do Cordeiro. A experiência do Cordeiro eles viveram. E lá diz sobre harpas. A sua única saída nessa manhã é se humilhar, se arrepender daquilo que você tem comido, assistido, vestido. Se arrependa. E Jesus nessa manhã te perdoará de tudo. E você aceitará em sua vida íntima ouvir a harpa de Jesus, a experiência dele sendo tocada na sua vida. E os espíritos maus vão sair. E você, como Saul, perdido como ele, terá a bênção dos céus. Ellen White, ela fala que as mais suaves melodias de origem divina, vinda através de lábios de homens, é a justificação pela fé
e a justiça de Cristo. Diante disso, nós vamos ouvir agora uma música. Essa música é conhecidíssima de todos nós. Ela é linda, eu gosto dela, gosto como se toca ela, gosto da letra dela. Essa música é um apelo. Sim, queridos, é um apelo. E eu não, mas o Senhor, o Espírito de Deus, Ele apela nessa manhã. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se arrependa. Se precisar chegar em casa e tirar aquilo que não presta, tire. Mude. Jesus está pronto hoje a te perdoar de tudo. Você terá a ficha limpa. Ouça essa música. Ao fim dessa música aqui, eu peço que você fique de pé. Ao fim dela, ao fim dessa música, você vai ficar em pé. E nós vamos fazer uma prece juntos. Amém? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa ou dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós.
Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa ou dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa ou dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Amém. Querido Deus, querido Pai, nesse sábado o Senhor falou conosco de coisas muito sérias. Muito sérias. Ó Deus, que possa não ter sido mais um sermão, mais um sábado. Eu tenho certeza que o céu ficaria muito triste se nós saíssemos daqui sem decisões. O céu ficaria desanimado, triste. Mas eu tenho certeza que não, Pai. Eu tenho certeza que pessoas nessa manhã vão tomar decisões sérias. E é nessa esperança que eu te suplico, Pai, por esse povo, pela minha vida, pelo meu lar, por esses lares. Dá-nos esse pão da vida. Nós não nos fiamos em nossas justiças, Pai. Não confiamos em nós. Confiamos em Cristo Jesus. A nossa confiança está no alto. E é de lá que virá a nossa vitória. Eu te imploro a tua bênção sobre esse grupo, sobre esse povo. Que possam ser reavivados, possam ser reformados. Que possa haver mais preces, orações. E que o lar seja limpo de toda porcaria mundana que tem atrapalhado o Senhor em sua obra. Eu te suplico, Pai, nos ajuda a andarmos ao seu lado. Andarmos no caminho estreito e um dia estarmos na nova terra. Nós te imploramos essa bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Quero desejar um feliz sábado a todos, primeiramente. Realmente, o Espírito Santo foi que conduziu você até a igreja do Caetetuba. Eu tenho certeza que o Espírito Santo esteve aqui, trabalhando no coração de cada um. Léo, muito obrigado. Que Deus continue te dando essa sabedoria, esse entendimento, e você possa continuar levando esse evangelho. A igreja do Caetetuba agradece pela mensagem que você trouxe, não para a honra e glória de você, mas a Papai do Céu. Como você pediu ontem, estamos orando por você desde ontem, e para mim foi uma grande bênção. A minha vida será diferente a partir de hoje. Não sei quantos aqui vão tomar a decisão também, mas nós temos um céu
a herdar e uma vida eterna a ganhar. Que Deus esteja com vocês. Eu vou